Sem vergonha de ser feliz, nasce do desejo de inspirar. Com o desafio de ser em 30 minutos, pequenas conversas e uma música para tocar diferentes temas sobre a leveza e a alegria de ser feliz. Uma carioca psicanalista integrativa a conversar com um life coach portuga, unidos pelo positivismo, a beleza da simplicidade, do abraço afetivo, da numerologia, da terapia floral, que amam o que fazem. Sem vergonha de ser feliz. Só mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passar os olhos nus ou vestidos de luneta, passado, presente. Bom, hoje nós temos uma felicidade que não cabe em nós. Parece assim aqueles passarinhos da alma que estão cantando, 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 de ter um convidado muito mais do que especial, que é o Christian Bernardi, que está aqui conosco, vindo da Itália, mas morando na Bahia, junto com o Luiz, que está em Lisboa, como sempre. Bem-vindos os dois e bem-vindos nossos ouvintes. Exato, então, benvenuti e adores em Tel Aviv. E antes de passar aqui a palavra ao nosso amigo querido Christian Bernardi, dizer aqui rapidamente, pelos cantos do mundo, que ele já passou, porque ele nasceu em Itália, num ano maravilhoso de 1975, perto de Veneza, e ainda bebé, ele vai viver para a Nigéria, mas depois, pouco depois, passa logo para os Camarões, onde faz a escola primária. Volta à Itália em 84, com 9 anos, estuda em Itália, entra na faculdade em Veneza, vai fazer a faculdade de Economia, vai fazer Erasmus à Alemanha e depois uma pós-graduação em França, e é em França que ele começa a trabalhar, mais propriamente em Paris, e começa a trabalhar no ramo de hotelaria e turismo. Já em 2003, ele volta à Itália com uma proposta para trabalhar em Milão, e em 2007, ainda com 32 anos, muito novinho, já era diretor comercial, foi convidado para ir para Londres, ainda também, sempre no mesmo ramo, da hotelaria, e nestes saltos, ele salta depois de Londres para São Paulo em 2009, onde também trabalha em hotelaria, e é nesta altura que acabamos por nos conhecer. Penso que a Doris também é mais ou menos por esta altura, nestes anos, mas ainda no percurso do Chris, dizer que logo depois ele vai, em 2009, não, 2011, para o Rio de Janeiro, 16, no ano dos Olímpicos, vai 16. para o Rio de Janeiro, reabrir um hotel icónico do Rio e fica 2 anos a morar no Rio, volta depois a São Paulo, mas não fica por ali. Durante a pandemia, ele faz um projeto de uma pousada em Boipeba e, entretanto, ele vive neste samba do crioulo doido, que é o que ele faz hoje em dia, entre São Paulo, Boipeba e Salvador da Bahia. Bem-vindo, Cris. Bom dia a todos, Cris. Obrigado pela apresentação. Foi tanta informação que até eu me perdi, né? Inclusive o ano de nascimento, que eu não precisava, né? Enfim, estou muito feliz e honrado de participar desse programa com vocês, até porque vocês são duas pessoas muito significativas, né, na minha vida e que estão na minha vida já há um tempo, né? Eu acho que pelo menos uns 10, 12 anos. Então, é sempre uma alegria a gente se encontrar, e é raro, né, encontrar juntos os três, mesmo que virtualmente, né? Então, Sim. na verdade, posso falar um minutinho? Você está emocionado, mas eu estou muito mais, porque esse trio aqui, por isso eu falei que o coração está como passarinhos, porque é quase que inédito, ainda bem que existe a tecnologia para nos juntar, para fazer uma coisa tão linda, e os ouvintes conosco, né? Porque estão voando entre 3 países, né? Nós estamos em 3 lugares juntos, né? É muito bonito isso. Sim. Então, assim, Sim. não, por Cris, favor. vai. Sim? Não, digo, eu conheci vocês dois mais ou menos ao mesmo tempo em São Paulo e posso falar, né, como a gente se Claro, conheceu. claro. Claro, não há nada a Então, esconder. a Doris foi
a minha psicanalista por 7 anos, que é um bom ciclo, né? E ela foi apresentada para mim por um amigo francês, o Emmanuel, que foi também uma das pessoas que me trouxe ao Brasil, o que me convenceu, né, a fazer esse pulo de Londres para o Brasil. E durante a minha vida em São Paulo, conheci o Luiz, em uma festa no MAN, né, Luiz, apresentado por um amigo em comum também, temos muito carinho, que é o Celso. Uhum. E eu acho que, assim, desde então, né, estamos juntos. Verdade, sim. E essa a forma como depois tu me apresentaste a Doris, para fecharmos aqui o circuito, não é? Portanto, o Manuel apresenta-te a Doris, o Celso apresentas, e um dia eu falo contigo que eu gostaria de fazer terapia e tu me apresentas a minha psicanalista de 5 anos, não é? E que então está aqui fechado o ciclo de como é que todos nós nos conhecemos. Mas, como este podcast também gira à volta de uma música, convidamos o Cris a escolher uma música que fosse representativa. Doris, quer ir por aí? Eu quero, mas aí, antes disso, eu só quero também eu terminar o ciclo, que é quando foi, porque foi um momento muito especial, que o Christian me falou do Luiz, que indicaria um amigo português chamado Luiz. Eu estava num passeio à Itália, no norte da Itália, e casualmente o Cris estava na sua cidade natal, de Belluno, e falei, Cris, então eu vou até aí. E lá fui eu para ver a ele, que seria só a segunda vez que a gente estaria se vendo, porque a primeira vez foi numa viagem minha ao Brasil, depois que eu já atendi ele há vários, sei lá, até há anos mesmo no Skype. Aí eu vi pela primeira vez, que foi muito emocionante, depois de tanto tempo no computador, ver o Cris do meu lado, foi muito legal. E a segunda vez foi, ele me convidou para tomar um sorvete, e durante o sorvete ele me fala do Luiz, dessa bênção, e aí foi assim que a gente se conheceu, num momento muito especial, porque eu estava numa cidade linda, que fiquei encantada e entendi um pouco mais ainda dessa personalidade tão especial do Cris depois que eu estive lá, em loco, da vida dele. Então agora eu realmente quero te perguntar, o que te fez escolher essa música, que é a música dos Novos Baianos, O Mistério do Planeta? Bom, é uma música dos anos 70, mas que eu acho sempre atual. É uma música que eu escuto com muito prazer sempre. Eu acho o texto inteiro uma grande poesia e ressoa muito comigo, né? A música inteira. Então, porque assim fala sobre encontros, fala sobre o mundo, fala sobre um pouco o mistério dos encontros também. E e quando vocês me perguntaram, assim, me pediram para escolher uma música, realmente tenho uma playlist de músicas favoritas brasileiras, mas acho que essa é aquela que realmente faz mais sentido para mim. Então, será que você podia nos contar qual é a frase que você escolheu dessa música que você mais se conecta com ela? Sim, foi difícil, porque acho que a música inteira, né, tem a ver comigo, mas é realmente aquela frase que fala andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros, Eu deixo e recebo um tanto. Eu deixo e eu recebo um deixo e tanto. recebo um tanto. Então, assim, esse andar pelo mundo que sempre fez parte da minha vida, que me define, né? Pelo menos até agora, mas acho ainda por um tempo, e essa troca que acontece para mim naturalmente, é, nos encontros de pessoas e nos encontros de países. E, assim, para mim, a vida, o processo de evolução, o caminho, se faz com os encontros, assim, é primordial, é como se a aprendizagem, a riqueza da vida passa pelos encontros para mim, na minha vida. É lógico, tem estudo, tem várias formas, mas nada para mim substitui a troca dos encontros. E, Lindo. obviamente, é sempre recíproco, né? Porque você dá um pouquinho, pega um pouquinho e as duas pessoas vão para um outro lugar, dá um passinho para frente. Claro, eu até queria te lembrar, muitos anos atrás, ver como é que é muita coisa sua, mas eu tinha um e-mail, naquela época era e-mails, né? Tinha um e-mail que falava sobre os atritos e as arestas,
que, na verdade, é nos encontros que a gente tem com as pessoas que a gente vai ajustando nos atritos as arestas e vai nos formatando, vai nos definindo também. Tanto os encontros que são aqueles muito maravilhosos e positivos, quanto aqueles que são uma lição. Em todos eles a gente acaba se moldando, né? Se tornando quem a gente é. É muito lindo esse teu conceito. Agora, eu posso falar minha frase? Qual Por é que eu favor, escolhi? Então, vamos a lá. frase que eu escolhi é essa: vou mostrando como sou e vou sendo como posso. Ah, eu sabia que Maravilhosa. esta frase é incrível. E por que que eu me conectei muito com ela? Principalmente, vou sendo como posso. Isso é uma coisa muito importante para cada pessoa que está me ouvindo hoje, que seria, vamos dizer assim, o maior recado que eu poderia dar, que é uma das metas que eu coloco para mim em trazer as pessoas numa análise psicanalítica. Porque a gente sabe que por N circunstâncias da infância, a gente acaba se tornando, às vezes por um período curto, mas às vezes por um período prolongado da vida, onipotentes. E o que é o onipotente? É aquele controlador que a vida depende de mim, eu vou lá e faço, é no meu ritmo, é do meu jeito. É, enfim, tudo fica nas minhas mãos. E chega um momento, inclusive do processo terapêutico, em que, quando existe essa quebra ou a diminuição da onipotência, a pessoa sai desse estado da onipotência para a impotência. E aí, às vezes, fica quebrado, meio desanimado, não tem vontade de fazer nada, nada faz sentido, porque vai de um extremo para o outro extremo, que na verdade é o processo de aprender que a gente não tem controle de nada. Por isso é caminhando se faz o caminho, é deixa a vida me levar, vida leva eu, que é essa sensação de que eu preciso encontrar o que é potente, não é nem onipotente, nem impotente. E o potente é o quê? É sendo como eu posso, é aonde eu consigo chegar. Então, por isso eu adorei essa frase. E Que lindo. você, Luiz? Então, eu vou copiar o Cris. Há aqui uma frase que o Cris falou, que eu também revi ali uma coisa que acho que é muito importante na questão do desenvolvimento pessoal e que é até um conceito muito usado hoje em dia nestas temáticas. E a frase seria: e pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto. E isto tem muito a ver aqui com a questão que se fala do grupo de influência, não é? E que a sabedoria popular até pôs naquele ditado, que eu não sei se existe em italiano, Cris, ajuda-me, que é aquele ditado que diz assim: diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Existe alguma Sim. coisa Uma desse frase género? bíblica, né? Eu ia Claro, falar, existe em todos os idiomas, tá? Existe em hebraico também. Tinha que ter tá. um link católico, né, Luiz? Claro, então pronto, a sabedoria popular está baseada nos ensinamentos religiosos. E então esta questão do grupo de influência, também chamado peer group, não é? O grupo de pares, ela é muito importante nas nossas tomadas de decisão, e por isso é que é importante a gente ter cuidado com as pessoas que têm acesso ao comando da nossa vida, não é? Porque nós vamos num cockpit e o grupo de influência é a pessoa que se senta aqui ao lado como copiloto. Então a gente pode escolher umas 4, 5 pessoas, normalmente se diz que há 5 pessoas, mais ou menos, que podem ser o equilíbrio de um peer group, e essas pessoas podem ir mudando, e nós temos a capacidade ao longo da vida de irmos pensando e inclusive também de sermos obrigados às vezes a mudar. Porque, por exemplo, quando a gente mora perto de umas pessoas, como aconteceu, por exemplo, no nosso caso, a gente pode trazer uma dessas pessoas para o nosso cockpit com mais frequência, com mais regularidade. Então essa pessoa passa a ser o nosso conselheiro, a pessoa que nos ajuda, que é o nosso grupo de apoio, em muito mais situações do dia a dia, e portanto tem mais influência sobre a nossa vida. E infelizmente, às vezes, quando a gente se afasta, mesmo que adore esta pessoa e que esta pessoa seja muito importante e uma grande referência na sua vida, a gente, sem querer, pela distância, esqueceu, e aquela pessoa que tinha a possibilidade de continuar no peer group, ela ficou um pouco de fora. Então esta questão do peer group é muito importante, de verdade, para nós termos cuidado, porque as nossas decisões podem ser influenciadas pelas pessoas certas ou por algumas que, na verdade, são menos certas para aquilo que nós queremos fazer com a nossa vida. E era esta a frase. Com certeza, Aqui, na olha. verdade, dentro deste conceito... Não, é que eu ia até Fala, falar uma Doris. coisa, que a sorte do Christian, com toda essa, vamos dizer, esse rolê da vida que ele fez, é que com o tempo ele ficou num momento tecnológico muito mais fácil, que essas pessoas que se distanciaram fisicamente, ainda existe hoje a tecnologia do WhatsApp, né, das redes sociais, que dá para ficar sem deixar para trás pessoas que você conheceu nesses lugares todos que você viveu, né?
Sim, eu me lembro quando apareceu o Skype, né? Tanto no trabalho que nas relações, né? Eu morava em Londres na época e comecei a usar o Skype para conversar com os meus pais, né? Que até então era só o telefone. E como que isso aproximou e mudou até a relação com a Uhum, família de origem, porque assim, a possibilidade de se ver transformou, né? E trouxe por perto. E sim. até hoje, por exemplo, a minha família, que infelizmente está fisicamente bastante longe, está perto. Eu diria que assim, eu tenho uma relação quase que cotidiana com eles, né? Nem todos, né, obviamente. Mas assim, a tecnologia definitivamente acho que influenciou e dá essa possibilidade, né, do peer group não ser necessariamente fisicamente próximo, que no meu caso praticamente é impossível, como estou sempre em movimento. Ou, É, Claro, claro, fisicamente, assim, os encontros têm um intervalo, né? claro. Mas, Mas, exato. Cristo, foste E sentindo influência dos grupos, dos lugares por onde passaste, foste sentindo influência, sentes influência do grupo e da cultura e dos lugares onde passas nas tuas decisões, na forma como tu vês o mundo, a tua vida. totalmente, assim, eu ainda sou bastante permeável e adaptável, um pouco por necessidade, né? Um pouco pela história, porque acho que quando você muda muito de lugar, sobretudo na infância, você tem que aprender a desenvolver essas qualidades para sobreviver, né? Porque é como se você fosse sempre um pouco arrancado das suas raízes. Então, assim, no começo é doloroso, mas depois, assim, a gente transforma essa dor numa habilidade, né? Que fica com você. E quanto mais você faz isso, mais se torna fácil e mais se torna rápido o processo de adaptação, né? Mas, obviamente, por ter essa permeabilidade, eu vou absorvendo muito rapidamente elementos da cultura, do grupo. Eu acho que o Brasil foi o país onde eu morei o maior número de anos consecutivos, sem ter planejado isso, obviamente, porque agora estou há 14 anos, eu nunca fiquei na minha vida 14 anos seguidos no país, né, na Itália, né? Na Itália, eu acho que eu fiquei 12, 11, 12 anos, né? Dos 9 aos 21. Então, assim, obviamente que o Brasil se tornou um país extremamente importante e me mudou de uma maneira que eu acho, às vezes, talvez nem enxergue o tamanho da mudança, né? Senão, quando eu volto para a Europa e reencontro amigos e família, eu percebo de como a minha visão do mundo, de como eu sinto as coisas, mudou. E mudou por um lado, eu diria, mais, talvez, emocional e menos racional, né? Que é a Uhum. conversa que tivemos ontem, acho que crescendo na Europa tem um tipo de educação bem mais racional, né, cartesiana, ainda mais, né, em países como a França, a Inglaterra, uma parte da Itália, né, pelo menos a parte de onde eu venho. Então, assim, a gente não exercita muito essa conexão com o coração, talvez, e se conectar com as pessoas é uma questão mais cerebral, né? Eu acho que o Brasil, para mim, trouxe essa conexão diferente e, obviamente, continua fazendo sentido. Senão eu não estaria aqui. Acho que 14 anos. Claro. Para quem dizia que ia por 2 anos, não é? Porque me tinhas confidenciado isso há algum tempo Exato. atrás. Eu sempre fiquei 2, 3 anos e não achava que o Brasil ia ser diferente, né? Só que com essa coisa de 2, 3 anos, mais 2 anos, mais 2 anos, estamos em 14, vamos para 16, 17, muito provavelmente, né? eu, Claro, como claro. a única do trio que sou a carioca aqui, a brasileira, só posso falar que eu sou suspeita, mas eu entendo por que que isso, vamos dizer assim, te envolveu e te envolve tanto, né? Acaba não só negócios, mas também você acabou de todas essas, vamos dizer assim, rodadas no mundo de cantos para cantos, como diz a música, em vários cantos, acabou encontrando um canto que é o teu recanto também, né, Cris? Acabou te deixando mais próximo de você mesmo, ficando. Sim, eu acho que o Brasil foi também um país para mim, de grandes realizações profissionais e de vida, né? Inclusive, o projeto que eu realizei durante a pandemia, que foi um momento extremamente difícil, né? Para todo mundo, mas assim, para quem trabalha no turismo, mais um pouco, né? Porque com as fronteiras fechadas, esse medo,
ficamos parados quase 2 anos, que foi um problema assim, tanto do lado financeiro, mas também do lado mental, né? Porque passar de uma hiperatividade que foi 2019 do turismo, né, para 2 anos de absolutamente nada, foi muito difícil de lidar. Mas nesse momento eu consegui realizar um sonho de sempre, né, que era abrir uma pousada minha, e isso aconteceu numa ilha da Bahia, obviamente não podia ser diferente. E para mim, a Bahia é um lugar mágico. Não sei, eu me lembro da primeira vez que pisei aqui em Salvador, se abriu um universo, um portal que eu nem sabia que existia, porque para mim o Brasil era São Paulo, Rio, enfim, né? Nunca tinha pensado no Nordeste. Quando pisei no Nordeste, falei, gente, mas esse aqui que é o Brasil, essa que é a terra da magia onde acontece. E continua acontecendo, tanto é que hoje estou aqui em Salvador, onde resolvi pegar um apartamento, porque eu quero fincar meu pé aqui nessa cidade. Que maravilha! Mas já que você tocou nesse assunto, essa pousada fica numa ilha. Essa pousada que o nome é aquele Ventos É, Morene. Ventos Moreré fica na ilha de Morene. Boipeba, que é uma ilha que está, vamos dizer, próxima a Salvador, são 2 horas de lancha, né, sul, no sul de Salvador, e é um arquipélago, né, de várias ilhas, é uma delas, e é uma ilha nem tão conhecida pelos brasileiros ainda, mas bastante conhecida pelos europeus, franceses particularmente, né, porque é uma ilha remota ainda, intacta, né, preservada, com um cenário natural assim bastante único no Brasil, né? Pela Uau! dificuldade de, obviamente, né, de chegar na ilha, por ser uma ilha, preservou praticamente 80% da paisagem natural. Então, eu acho que é uma ilha que é interessantíssima para que dá para ver, enfim, né? Como que seria o Brasil sem Uau! o litoral brasileiro, né? Sem a urbanização, né? Maravilhoso. Então esse sonho foi mais do que um sonho, né, Cris? Foi uau! Foi uma sorte que a vida te trouxe, porque realmente não era só Eu uma acho que pousada. assim, Ela não é só eu uma acho que pousada, é algo assim, especial. sim, é uma coisa, um projeto foi uma vocação, né? Porque eu acho que trabalhar com hotelaria, hospedagem, né? É uma vocação, porque você se dispõe a receber os outros e vai ter que receber tudo, né? O bom e o menos bom. Então, Oh, assim, é um grande exercício, porque assim tem a parte do sonho e depois tem a parte da realidade, né? Que é a operação e o fato de, né, de enfrentar todo dia um desafio e de conseguir receber também os hóspedes com quem você não tem tanta afinidade, vamos dizer, né? Ou óbvio. um hóspede que está no momento que não é tão bom, mas assim você tem que receber da mesma forma e fazer com que dê certo. Apesar Assim, de que a gente esse vai é hotelaria, né? é isso que eu ia falar. Apesar de que a gente tem aquela imagem que você vai para uma pousada, geralmente para repousar. Mas, enfim, cada um tem o seu lado da sua profissão. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Como foi que começou a tua relação com a numerologia? Não, com você, no processo de análise, a Doris, ela, né, citava, né, números e assim, eu adoro números. Os números me falam muito. Hum, Tenho uma memória muito boa para números, mais do que para qualquer outra coisa. Então, comecei a ficar curioso, comecei a estudar e comecei a perceber que é uma ciência exata e que me interessa muito, que faz sentido. É como se fosse um alfabeto de números, né? Isso é para mim muito claro. Assim, numerologia é exata, então adoro e continuo Até estudando. porque você aprendeu rapidíssimo, porque depois que você aprendeu, as sessões também ficavam meio que umas certas definições pelos números. Antes da gente explicar qualquer É uma coisa, já linguagem, é acho, uma muito clara. linguagem. Para quem gosta, é muito, muito claro, assim. Então, já que é assim, essa música que você se identificou com ela tanto, qual número você daria para ela? Bom, E com e certeza o por quê? 5, Eu né? O sabia. 5 que é o número do movimento, e por acaso estou em um ano 5, no quadrimestre 55. Eu nasci no dia 5, né? No dia 23. Então, 23. assim, o 5 é o número que rege o movimento, né? E, de uma certa forma, a troca também.
Então, é isso, entendeu? É o movimento da vida, as viagens, os encontros, que são regidos por essa vibração e por essa música, né? Claro, Luiz, você quer dizer o seu número? Sim, então, eu acho que vou ser monótono, né? Porque eu não vou acrescentar nada, vou dizer o 5. É que, na verdade, também me parece que esta música fala desta capacidade plástica que o 5 tem de se adaptar e que é um número que eu falo com alguma propriedade, porque tenho 2 nos meus números da base, e até o Cris normalmente brincava comigo e até zoava, não é? Para não dizer gozava, seria a palavra correta em português de Portugal. Que eu, exatamente por isso, porque eu tenho 2 5 e, portanto, tinha esta incapacidade de me focar, e ele brincava muito com esta questão, inclusive o Cris era a pessoa que mais me falava de numerologia, depois de você, nas sessões que tínhamos, porque no dia-a-dia, quando a gente jantava, ia sair e tal, ele brincava sempre muito com os números e, portanto, a mim já me começava a fazer sentido e eu ainda não tinha começado a estudar. Eu só vinha a estudar numerologia com você muito mais tarde. Que Mas sim, bacana. claramente, 5. Bom, aí eu vou também, para não ficar tão monótona, eu vou dar outro número. É lá. Que também combina, que é o número 3, porque uma pessoa que viaja por todos os cantos e, se, vamos dizer assim, consegue se entregar naqueles lugares, é uma pessoa que é curiosa, é uma pessoa que busca culturas, e o 3 tem muito disso, né? Dessa alegria de curiosidade boa, de encontrar lugares. Da Eu acho socialização, não é? exatamente, exatamente. É, é isso. Muito bem, ainda em relação a esta questão que o Cris falava durante a pandemia, obviamente aqui fazendo um reporte com os números, ele transformou uma adversidade, não é, numa realização, numa das maiores realizações, penso eu, daquilo que ele nos conta da sua vida, que é transformar este sonho numa realidade em pleno cenário pandémico, que é fazer este projeto na ilha. E que, a gente, à luz dos números e sabendo que o Cris tem alma, que é a essência, e personalidade, 8, nós sabíamos possível. Primeiro, porque, obviamente, ele tem um só número fortíssimo. Ele é o melhor exemplo para what you see is what you get. Quer dizer, quem ele é na sua essência é aquilo que ele apresenta. E o 8 é um número extremamente ligado à questão da realização material, não é? Portanto, eu queria pegar acima deste tema mais numa outra coisa que te queria perguntar, Cris. Esta questão tua, estás tão ligada às viagens e seres tão bebé quando sais de Itália e viajas e estudas por todo lado e vais trabalhar para Londres, para Paris, para São Paulo, para o Rio, para Salvador. E, quer dizer, de alguma forma, a forma como tu começas a tua vida vai depois ser indicativa daquilo com que tu vais trabalhar. Achas que o turismo surgiu na tua vida também porque tu estás ligado a viagens logo desde o início? Sim, o turismo chegou por acaso, né? Como a maioria das coisas boas da minha vida, elas chegam tipo é um presente, né? Chegam pela janela, como fala em É o italiano, 8, né? né? E entra, Infinito? assim, É o chega. infinito. Mas eu acho que é essa questão do movimento, né? Como eu estou no movimento e as coisas acabam que aparecem. E eu estudei economia, jamais imaginei que ia trabalhar com turismo e com hotelaria, mas quando a oportunidade se apresentou, fez tanto sentido, porque assim, eu já falava, né, várias línguas por ter estudado em vários países, então isso já era fácil. Já gosto de pessoas, né? Gosto de encontros, então sou uma pessoa realmente de muitas pessoas, não de poucas. E isso é uma qualidade que eu sempre soube. Também sou pisciano, né? Então é do oceano, né? De muitos. Então isso já faz sentido. Depois eu gosto de receber, gosto de casa, gosto de, enfim, né? Então fez muito sentido. E aí aconteceu e ficou na minha vida como quase uma vocação. E não vejo hoje em dia, assim, never say never, né? Mas não vejo uma outra opção para a minha profissão, porque faz tanto sentido e ainda não cansei, né? Depois de 20 e tantos anos, então, assim, continua acontecendo naturalmente, então vamos, né? Que Acho que benção! é Isso é isso. uma benção, Que é bom, uma que bom. benção, é uma grande benção. Claro. Agora, obviamente que eu quero também te perguntar, como uma pessoa que por um bom tempo foi alguém que se conectou com os florais, que sentia eles rapidamente, em vários momentos era uma coisa assim bem imediata. Se você pode contar um pouquinho, breve, da tua experiência com florais e, óbvio, me dizer qual que marcou mais a sua vida.
Então, tirador é rescue, que sempre tem que ter, né? Na gaveta quando você Oh, dorme. É, você me tratou muito com vervém, né? oui. Que é que tomei vários frascos assim. Na verdade, se eu já me lembro a primeira vez que eu ouvi falar dos florais de Bach morava em Milão. Então, a gente está falando de uns 20 anos atrás, e um amigo meu, antenado, né, já estudava, já tomava, e isso me encuriosia, porque ainda mais naquela fase europeia mais cartesiana, não entendia muito bem, sabe, como que um floral pode vir a influenciar o seu humor, etc. Mas, enfim, ficou ali na minha, né, na minha cabeça, e depois que a gente começou nosso processo terapêutico, aí você começou a me introduzir e realmente, para mim, tem um efeito muito rápido, assim, né? Então, o Luiz me disse, né, que para ver o efeito de um floral você teria que tomar ele 3 semanas, mas assim, eu muitas vezes, depois de 3 dias, eu já sentia uma mudança, assim, humoral, né? Eu acho que é muito sutil, né, o efeito do floral, mas, assim, é como se a percepção muda, a vibração muda, e assim, eu tive anos densos também no Brasil, Uhum. né? Os primeiros anos foram anos assim de muitos acontecimentos, de muita gente, de muitos eventos. Então, assim, me ajudou para manter um norte, para manter um pouquinho, né? Um certo equilíbrio, vamos dizer, junto com, claro, né? Análise, de um processo, né? Não é É, só o floral. eu adorei que Uhum. você falou que é sutil, porque assim, realmente é sutil, mas para uma pessoa tão conscientizada como você, de começar a perceber rápido, primeiramente, os sintomas. Então, como você mesmo se descreve, como uma pessoa que tinha momentos densos, e aí, no composto de floral, muitas vezes tinham florais que trabalhariam um lado sintomático também, além do lado profundo da causa, como o vervém era realmente algo muito para trabalhar a mudança de olhar, né, do entusiasta que às vezes passa do limite por ser tão entusiasta que acha que o mundo inteiro tem que montar uma pousada na Bahia. Então, vamos lá montar a pousada na Bahia. Esse é o vervém. Mas os outros era mais sentido mais rapidamente, e com você sim, porque a tua sensibilidade tão linda, que é um lado tão lindo seu, quando você de vez em quando tomava um floral, você já escrevia para mim: já abriu o meu cardíaco, você lembra? Já foi imediato, porque era aquela coisa de entender esse processo. Isso me deixa tão feliz, sabe, que ouvir isso de você depois de anos que você chegou nesse lugar lindo com você mesmo, e a gente está aqui falando para pessoas que talvez nem conheçam esse assunto. Eu quero aproveitar esse gancho para perguntar para você, Luiz. Não, vamos perguntar para você, para depois eu perguntar para o Christian, que eu acho que seria melhor, para dar uma pausinha para o Christian, como que você vê da música um floral? Uhum. Aí você Tá. tem um tempinho para você pensar também, Cris, porque depois eu vou perguntar para você qual floral você daria para essa música. Mas eu vou começar pelo Luiz. Tá. Então, ainda relativamente à questão do timing, não é? Tal como você falava, cada qual, a sensibilidade do Chris, cada qual vai ter um processo diferente e há muitas pessoas que podem demorar até muito mais tempo, na verdade, porque há causas mais profundas e tal, e inclusive os florais, sejam eles de que sistema for, podem ter maior rapidez ou menor no seu efeito. Por exemplo, eu normalmente tenho trazido aqui florais da Austrália e hoje por acaso também trouxe, e os florais da Austrália são normalmente um pouco mais funcionais, ou seja, eles são mais rápidos no efeito, porque há muito uma coisa causa-efeito aqui nos florais da Austrália. E outros, porventura, têm uma aplicação um pouco mais prolongada, mas lá está, o efeito vai sempre depender do receptor. Então, para a música em causa, uma vez que falávamos aqui da adaptação e do mundo e das mudanças, e inclusive eu acho que também tomei muito de Bauhinia, que você me foi dando ao longo do tempo, já falei o nome, é a Bauhinia, que é um floral da Austrália, que trabalha exatamente esta questão de nós nos conseguirmos integrar em diferentes lugares. Portanto, esta abertura de cabeça, esta abertura para o novo e também para a questão das aberturas para novos costumes, novas formas de ser e maneiras.
não só de pessoas como de lugares, também de pessoas. Portanto, não é só para quando a gente muda, de fato, de país ou de cidade, mas, por exemplo, quando eu mudo de emprego e quando as pessoas com quem eu trabalho são outras. Entretanto, todas estas adaptações e estas aberturas ao novo, a Bauhinia ajuda-nos a vencer essa resistência, porque, no fundo, o floral faz sempre o efeito contrário, que seria a tal resistência e a tal pouca flexibilidade ao novo. E você, Doris, o que é que você Então, trouxe com esta música? na verdade, hoje eu trouxe vidrinho, tá? Hoje eu trouxe vidrinho, que eu sempre esqueço, mas hoje eu trouxe. Antes de eu falar dos meus florais, eu queria dizer que quando eu disse para o Cris para ele pensar num floral, é porque, na verdade, eu queria dar uma dica para você, Cris, que o floral que você falou de imediato, que é o Rescue, ia te impactar esta música diretamente. Por isso que eu falei, vamos deixar o Cris pensar, porque seria assim, para uma pessoa andante pelo mundo com você, o Rescue no bolso é muito importante, porque o Rescue é um floral equilibrador. E aquela coisa, tem momentos assim, momentos assados. Então, quando a pessoa não tem noção ainda de como ela pode lidar, Rescue hoje em dia também é um produto que vende em qualquer lugar, não precisa ser uma loja de florais. Uma loja natural tem o Rescue. Então, é uma coisa legal, por isso eu quis falar do Cris, que, na verdade, só se você tiver outra ideia de floral, Cris, mas não é o teu ramo. Então, mas eu consigo entender que o Rescue te ajuda muito, porque você é esse andante pelo mundo, né? Por isso você falou que tem na cama, tem de todos os lados, esse é o teu floral. Sim, obviamente o meu conhecimento de florais não é tão aprofundado para poder escolher um floral para essa música, mas assim, acho que no movimento, né, das viagens, acho que tem duas coisas que assim, né, que tem que ser trabalhadas. O foco, né, porque às vezes, né, E há um floral se maravilhoso do perde foco o também. foco, Uhum. Sim. se perde o foco, então um floral que ajude para o foco, e o outro é pela fluidez, né? Porque assim, o movimento assim, é tudo lindo na teoria, né? Mas assim, na prática, quando você está em constante movimento, assim, você tem momentos que você tem uma rigidez, né? Que não flui, que você cria uma resistência ao movimento. Que ninguém, né, movimento assim, mesmo que seja mais natural para alguns, não é sempre natural e Claro, te coloca constantemente na mudança, né? Então, assim, acho que essa é uma outra parte do floral que ajuda essa fluidez, porque é que claro. nem a água, né? É um rio, Sim. tipo, tem que estar líquido, não pode congelar. Por isso A também o gente falou, Rescue... inclusive. Não pode falar. Aí pode ir. Não, por isso, inclusive, o Rescue, não que ele trabalhe fluidez, mas vamos dizer que ele é um coringa até para essas sensações. Que quando a pessoa começa a ficar travado ou tenso, vai o Rescue e faz com que a pessoa volte ao seu meio, ao seu equilíbrio, entende? Então, por isso eu quis falar que eu sei que ele escolheu esse floral logo de cara, e é realmente combina com essa música, com a música que você escolheu. O que você queria Sim. falar? Na sessão passada a gente falou de um que o Cris estava agora aqui a falar, desta questão da flexibilidade, que a gente falou um bocadinho do Rockwater, pode Uhum. também ajudar nesta questão, porque há então esta adaptação que ele estava a dizer. E relativamente ao foco, como ele falou, e você até está aí com o floral na mão, penso eu, há um floral da Mata Atlântica Brasileira chamado exatamente foco, que é um composto de várias flores, e há um outro também para isto que tu dizias do foco, Cris, para não perder o foco, que é o jacarandá. Tem jacarandá da Austrália, mas também há jacarandá de um sistema brasileiro chamado Filhas de Gaia. São florais também que nos ajudam a manter foco. Então, o foco está aqui, hoje eu trouxe vidrinho. Tá? Vou O da começar pelo Naretama. foco, que foi a dica maravilhosa do nosso Cris, mas também hoje eu não vou ficar nos brasileiros, hein? Hoje eu vou ficar no de bar. Então, eu começaria primeiro com um floral chamado Walnut. Está aqui. O Walnut, ele é a ponte para os momentos de mudança e transição. E uma pessoa que viaja muito precisa nessa adaptação, que é a tal da adaptabilidade que você falou até quando era criança, que em todos os momentos que a gente vai se transformar ou transformar alguma coisa, o Walnut é um grande companheiro. E eu acrescentaria para a frase que eu escolhi, do eu posso, né, sendo quem eu posso, que para poder se permitir ser quem a gente entende que é possível e não que é tem o que, e sim é o que é, precisa primeiro aprender a colocar limites. E para colocar limites, na maioria dos casos, é a dificuldade de dizer não. Não é bom para mim, não faz sentido, eu não quero. Então, eu queria dar uma dica de um floral que se chama Centauri, que também ele é do sistema de Bach, mas eu chamo ele de Centauri,
porque é sim para mim. Eu dou o sim para mim e o não para o outro, para que eu possa sim fazer o que eu posso. E eu acho que esses são os Uhum. florais que eu escolheria para a nossa música de hoje, nossa música do Cris, de hoje. Cris, vamos fechar, mas queremos te dar a permissão de tu fechares, dizendo alguma coisa que a gente não te perguntou ou que tu queres acrescentar. E pronto, e acima de tudo, antes de mais, dizer-te que estamos muito felizes por te ter aqui. Sendo o primeiro, obviamente, terias este lugar seria o teu, porque foste a pessoa que nos ligou. E pronto, e a palavra é tua. Muito obrigado. Tá bom, agradeço, porque me senti honrado, como disse no começo, e é sempre um prazer, né, ficar aqui 1 hora conectados com vocês. Não, eu acho que falamos muito de movimento e de fluidez, e de viagens e tudo mais, mas o que eu quero dizer é, assim, os ouvintes, de repente, né, que não me conhecem, parece que isso é fácil, mas a minha base, né, não é tão flexível assim, né? Quando a gente fala em numerologia, né, Oh, eu tenho números bem firmes, né? Deu 28, 7. Então, assim, quero dizer que assim, a vida, né? Realmente um aprendizado, é um trabalho que a gente faz conosco, com os outros, e é o nosso desafio, né? Então, assim, não é tão fácil, e embora possa parecer, né? E que é um trabalho que a gente tem que todo dia acordar e vamos lá, né? Vamos seguir o nosso caminho e melhorar um pouco, né? Trocar um pouco, andar mais um pouquinho, encontrar uma outra maravilha. Samba, pessoa, e samba. trocar. Ou seja, na verdade, você está querendo dizer que é um investimento, não só financeiro, é um investimento de tempo, de paciência, de deixar a fruta ficar madura e de passar por os obstáculos, engolir água para entrar, né, e não só ficar boiando. Enfim, uma coisa muito linda. Eu quero, então, terminar com uma frase para o Cris, pode ser? Eu peguei uma Claro. frase de Mário Quintana que ela fala assim: viajar é mudar de roupa da alma. Então, Cris, eu quero desejar para você, com essa alma tão linda que você tem, que você vista roupas que te façam muito feliz, que você tenha esses encontros com essas pessoas que têm a sorte de encontrar você e que façam tão bem, esse tão bem para os outros. E cada dia que a gente possa estar aqui, que a gente possa se comunicar mais vezes, que a gente possa transmitir coisas bonitas e que essas viagens sejam maravilhosas. E muito obrigada para Obrigado. você, Linda frase. e obrigada a todos os nossos ouvintes. E aqui estamos nós, né, Luiz? Isso. Obrigado a todos. Obrigado, Cris. Obrigado, Doris. Beijos.